Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Nós tivemos uma semana chamada a oitava de Páscoa, quando pudemos contemplar, refletir, celebrar o domingo de Páscoa continuado durante 8 dias. Encerramos agora, neste final de semana, grande anúncio da boa notícia. O Senhor está vivo, ressuscitado, e nós cremos e acolhemos. O Senhor ressurgiu verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. É o nosso grande grito que sai do nosso coração, alegando-nos pela Páscoa do Senhor. Esse domingo, segundo domingo da Páscoa, no passado era chamado Domingo Inaubis, porque justamente durante o domingo de Páscoa, na vigília pascal, tinha os batizados e os cristãos, os novos cristãos, neófitos, vestiam de branco, a veste branca, e tinham toda uma semana de iniciação aos mistérios, a mistagogia. E no domingo seguinte, a Páscoa, vinham com a veste branca, né? Domingo Inaubis, por isso domingo em branco, né? Esse costume, essa tradição hoje quase não mais existe e, portanto, o Papa São João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa como domingo da Divina Misericórdia, porque justamente esse grande anúncio de que o Senhor está vivo, ressuscitado, e o seu amor misericordioso vem até nós e nos salva, lava os nossos pecados. Ora, meus irmãos e irmãs, durante esse ano da misericórdia, o jubileu extraordinário da misericórdia, em que o Papa Francisco fala que é o Kairos, é o tempo especial da misericórdia. Celebrar o domingo da misericórdia supõe poder trazer tudo aquilo que nós temos vivido, celebrado, aprofundado sobre a misericórdia, que a nossa experiência desse amor misericordioso de Deus em nossa vida, e esse anúncio desse amor misericordioso aos nossos irmãos e irmãs, nesse domingo da misericórdia ou da Divina Misericórdia. Ligado à tradição de Santa Faustina, sem dúvida, mas agora faz parte da tradição da Igreja. Domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa, que de uma certa forma, embora não coincida com a data, com o dia do mês, mas foi também numa véspera do domingo da Misericórdia que São João Paulo II partiu para a eternidade, para a visão beatífica, para estar com o Senhor. Portanto, o Senhor nos convida nesse domingo a ainda mais aprofundarmos a experiência da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, poder anunciá-la aos irmãos e irmãs com o coração aberto, generoso, com toda a disponibilidade. A liturgia desse segundo domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nos fala no Evangelho da experiência de 2 domingos na caminhada do povo de Deus nos primeiros tempos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portanto, o domingo, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Disse novamente: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio." Soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos." Portanto, naquele primeiro domingo, Jesus vai falar dessa misericórdia de Deus, do perdão dos pecados, da recriação. Nós sabemos que no livro do Gênesis, fala quando Deus quis criar todas as coisas, né? Criou todas as coisas, e quando quis criar o homem, soprou, né? E deu-lhe tornou-se um ser vivente. O sopro de Deus que traz a vida. E agora,
Jesus, ao soprar sobre os seus discípulos, eram: recebam o Espírito Santo, tem essa nova vida. O pecado que destruiu a vida das pessoas agora é vencido. Experimentem essa nova vida e vocês são enviados para levar nova vida às pessoas. Levar uma boa notícia que recupere, arranque as pessoas do mal, do pecado e possa viver uma nova vida. Eis, meus irmãos e irmãs, a palavra nesse primeiro domingo em que os apóstolos reunidos se encontram com o Cristo ressuscitado. No domingo seguinte, estavam justamente ali, 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles, porque no domingo anterior Tomé não estava, e quando contaram a Tomé que Cristo estava vivo e ressuscitado, ele não acreditou. Se eu não colocar a mão nas chagas, meu dedo nas chagas e também do seu lado, eu não vou acreditar, não é? E aí Jesus traz sempre a paz, o Cristo ressuscitado é aquele que nos traz a paz, e diz a Tomé: venha, coloca seu dedo aqui nas minhas mãos e também coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé vai responder aquilo que todos nós somos chamados a responder sempre, e o fazemos também a cada Eucaristia, quando nós contemplamos o Cristo presente na Eucaristia. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Deus conosco, está vivo, ressuscitado. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a contemplar e a professar nossa fé no Cristo vivo. Aí Jesus vai dizer, não é? Você acreditou porque me viu? São felizes aqueles que creram sem ter visto, não é? Ou seja, nós somos chamados a ver na fé e encontrá-lo. O Cristo ressuscitado traz sempre a paz. Ele vem ao encontro da sua comunidade reunida, ali celebrando a Eucaristia. Cada vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, é o Senhor que está no meio de nós, como estava com os discípulos nesses 2 primeiros domingos, primeiro dia da semana. Daí vem toda a tradição da igreja, dos cristãos, de celebrar o domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. A tradição apostólica nos fala justamente disso. É no primeiro domingo que ele ressuscitou, é no domingo que a comunidade se reúne para celebrar a sua presença, a Eucaristia. É cada domingo que ele vem trazer a paz ao seu povo. E daí vem trazer, meus irmãos e irmãs, daí para frente, todos nós, os cristãos, celebram essa presença do Cristo ressuscitado a cada domingo, a cada primeiro dia da semana. E poder realmente encontrar-se com o ressuscitado, que nos envia para a reconciliação e para anunciar a misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs. Ainda mais fala que o Evangelho, que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Daí vem, é claro, toda a tradição da igreja, que conserva tantas coisas que vêm desde os apóstolos, que vem trazendo e que vai interpretando, nos dando a entender cada vez melhor a própria palavra de Deus. Portanto, na leitura do Evangelho, nós vemos aqui os primeiros cristãos reunidos no domingo, dia do Senhor, e a presença do Cristo ressuscitado. Ele está no meio de nós, nos traz a paz, que nós acreditemos que é o Senhor que está no meio de nós, é o Senhor da nossa vida, o nosso Deus conosco, ao mesmo tempo que nós temos a certeza que Ele nos envia em missão para anunciar justamente o perdão dos pecados, a reconciliação, anunciar a misericórdia de Deus, cujo domingo estamos vivendo, esse domingo, o segundo domingo justamente da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Palavra belíssima do Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a pedir ao Senhor e também que cada um de nós que nos reunimos a cada dia do Senhor, a cada domingo, também encontremos e acreditemos no Senhor, nosso Deus que está no meio de nós. E ao mesmo tempo que nós nos sintamos enviados para anunciar a misericórdia, o perdão dos pecados, que
Senhor nos confiou e que nós experimentamos também em nossa vida, meus irmãos e irmãs. E nesse sentido, a leitura dos Atos dos Apóstolos, a leitura primeira desse segundo domingo, fala dos vários sinais que eram realizados entre o povo pelos apóstolos, não é? E crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. E a multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Ou seja, a experiência dos apóstolos de encontrarem com o Senhor fazer com que esse anúncio, como fala o próprio Evangelho, para anunciar a misericórdia, continuasse. Os Atos dos Apóstolos nos falam justamente disso. Tantos belos sinais que os discípulos de Jesus, os apóstolos, passaram a anunciar isso aos irmãos e irmãs, que consolava e trazia vida para as pessoas. Então nós vemos dessa forma que o cristianismo cresce por atração. Mas são palavras sábias do Papa Emérito Bento XVI. Não é por proselitismo, não é por pressão, não é por decreto. O cristianismo, os cristãos, crescem por atração, que são pessoas que viram o Senhor, se encontraram com o Senhor e anunciam a misericórdia do Senhor, e por isso mesmo, Deus vem buscar esse encontro com o Senhor, como nós ouvimos na leitura desse domingo dos Atos dos Apóstolos, que traziam de todos os lados, porque tinham encontrado em Pedro aquele sucessor, que aquele que chamou para ser realmente o primeiro entre os apóstolos, para confirmar os irmãos na fé. E, meus irmãos e irmãs, daqueles que experimentam o encontro com o Senhor, como João, que no Apocalipse, segundo a leitura, fala justamente que ele foi arrebatado e ouviu junto a voz forte para escrever no livro todas as coisas, não é? E ele se encontra com o Senhor. Eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Na experiência de João, do encontro com o Senhor, na ilha de Pátimos vai nascer depois o Apocalipse, mas daquele que vive, do encontro com o Senhor que vive e está no meio de nós. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, que possa estar no coração de cada um de nós. Esse domingo da Divina Misericórdia, esse amor de Deus que nos perdoa, que nós acolhemos esse amor, que nós o anunciemos, que nós professamos nossa fé naquele que é Senhor da nossa vida, ao mesmo tempo que nós sejamos essa presença na sociedade de hoje que tanto necessita dessa presença de Cristo, e ao mesmo tempo tê-lo encontrado, aquele que morreu e está vivo no meio de nós. Também, meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês uma oração muito especial pela nossa Assembleia Geral Ordinária da CNBB, que teremos a semana. Começa no próximo dia 6 até o dia 15 desse mês, teremos a 54ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, 6 a 15 de abril. E tem como tema central cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Um documento que deve sair justamente falando dos cristãos leigos, chamados a ser presença de Cristo na sociedade. Sal da terra e luz do mundo, nesses tempos de tantas confusões, de tantos problemas, tantos maus exemplos. Mais ainda, os cristãos leigos são chamados a serem sinais de Cristo Jesus no meio dessa sociedade. Gente que vive a santidade e que realmente, por causa de Cristo, testemunha a vida nova em Cristo no meio do nosso povo. Que realmente essa palavra que nos ilumina nesse final de semana ajude também nossa 54ª Assembleia Geral Ordinária, que começa no próximo dia 6 até o dia 15. Nos acompanhe e reze por nós, que queremos também que o clima de Páscoa invada nossos corações, nos possa viver cada vez mais intensamente e com alegria a vida cristã, na palavra de Deus e na caminhada como povo de Deus, tanto os cristãos leigos,
como cada um de nós chamados a anunciar e proclamar o Evangelho. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.